Você conhece uma lenda que conta a história da origem do xadrez? E este é o As Programadoras, um podcast voltado para profissionais da área de tecnologia que visa contar a história de outras programadoras de sucesso para motivar você que está começando. Eu sou a Silvana Isabel, eu sou host aqui do podcast As Programadoras e espero que você possa compartilhar esse episódio e outros episódios que virão por aqui com outras pessoas. Eu vou falar com vocês sobre uma lenda, uma história. É uma lenda de milhares de anos que conta a história do xadrez. Se você está me ouvindo pelo Spotify, compartilhe também com outras pessoas esse episódio. É o nosso primeiro episódio como podcast. E o principal objetivo do podcast não é só falar sobre tecnologia, mas contar a história dessas mulheres programadoras, mas não só isso, mostrar outros talentos, outras habilidades que elas também têm. Então, compartilhe com outras pessoas, isso não significa nada para você, mas para mim é muito importante porque ajuda a crescer o podcast, crescer o canal e outras pessoas também serem motivadas com esse episódio. O episódio de hoje eu vou falar sobre um assunto que vem me preocupado muito ultimamente, no sentido de que eu preciso falar sobre isso, que é sobre investimento. Você, programadora, é investidora? Então, estou chamando aqui todas as programadoras investidoras. Se investe, se não investe, por que investe. Então, o assunto de hoje é sobre as programadoras investidoras. E hoje, no primeiro episódio, eu vou iniciar contando a história de um rei que recebeu a visita de um inventor que apresentou para ele um tabuleiro de xadrez. A história conta que quando o inventor do xadrez apresentou a invenção ao imperador da Índia, o imperador ele ficou tão impressionado com aquela invenção que ele disse ao inventor: diga sua recompensa, o que você quer? Aí o inventor respondeu: olha, imperador, os meus desejos eles são simples, eu só desejo isso: um grão de arroz no primeiro quadrado do tabuleiro, 2 grãos de arroz no segundo quadrado do tabuleiro, 4 grãos de arroz no terceiro quadrado do tabuleiro e assim por diante. A cada quadrado avançado, dobrava-se um número de grãos de arroz. E o imperador pensou: tudo bem, isso parece ser algo simples mesmo. Eu vou pedir para providenciar. O imperador até pensou, ficou surpreso dele ter pedido uma recompensa tão simples. Depois de uma semana, o rei percebeu que não poderia cumprir com a sua promessa. A quantidade de arroz acumulada com esse pedido seria 18 quintrilhões de arroz, que equivale a 210 bilhões de toneladas de arroz. Seria suficiente para cobrir todo o território da Índia com uma camada fina de arroz de 1 centímetro. Então era muito arroz. E qual é a lição dessa história? O que aconteceu aqui é o que nós chamamos de poder da duplicação, ou, em outras palavras, de juros compostos. O que aconteceu com arroz também acontece com dinheiro quando investimos. E esse é o tema do nosso episódio de hoje: as programadoras e os investimentos. Você, programadora, é também uma investidora? Conhece o poder dos juros compostos? Investimos, o nosso dinheiro ele pode crescer exponencialmente. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês nesse episódio como que nós podemos fazer isso. Albert Einstein chama os juros compostos da 8ª maravilha do mundo. Os juros compostos permitem que seu dinheiro cresça de forma exponencial, aumentando ano após ano e dobrando a cada 10 anos. A questão aqui é que, como mulheres, a maioria de nós não está fazendo isso com o nosso dinheiro. Agora, nesse momento, não estou falando somente para as programadoras. Então, se você acha importante que outras mulheres aprendam e saibam sobre isso, compartilhe com elas também esse episódio. Nós, como mulheres, não estamos fazendo, estamos colocando um único grão de arroz em cada quadrado. E, dessa forma, você perde a mágica da duplicação. Talvez fazendo isso, colocando o seu dinheiro em conta poupança ou até mesmo não colocando em lugar nenhum, não economizando.
e por que não estamos fazendo isso. É isso que nós vamos assistir e ouvir aqui neste podcast. Se você está no Spotify, também compartilhe com outras pessoas. Nessa questão dos juros compostos, ele pode crescer de maneira tão exponencial que chega a dobrar em até 10 anos. E o que acontece é que nós, mulheres, de forma geral, não estamos fazendo isso. É como se nós estivéssemos colocando um único grão de arroz em cada quadrado do tabuleiro, por deixar esse dinheiro na conta poupança ou por até mesmo não investir, pior ainda, economizar, não saber lidar com o dinheiro. Sabemos que a área de tecnologia, a carreira de programação, sabemos que a área de tecnologia, ela tem um salário um pouco maior do que a média geral. Então, mostra que nós teríamos um potencial para ser investidora. Mas por que isso não vem acontecendo? Vou falar aqui nesse episódio alguns motivos pelo qual nós não investimos, quais são os benefícios a partir do momento que a gente começa a investir. Então, a gente já viu aqui a questão dos juros compostos, como que ele pode trabalhar em nosso favor, para que nós trabalhemos menos e o dinheiro trabalhe mais por nós. A gente trabalhe menos pelo dinheiro e o dinheiro trabalhe mais por nós. Esse é o poder dos juros compostos. Embora a maioria das mulheres não são investidoras, isso vem mudado um pouquinho, eu vou falar sobre isso mais tarde. Embora as mulheres entendam mais sobre economia doméstica, economia pessoal, finanças pessoais, as mulheres elas poupam mais o dinheiro. Na verdade, 70% da riqueza das mulheres é mantido em conta poupança. Fazendo isso, ela continua trabalhando por dinheiro e o dinheiro não trabalha no seu favor. Por exemplo, se uma mulher com 45 anos de carreira, ela tivesse poupado $500 a cada mês, ela teria um total de $260 mil, que é um bom dinheiro. Mas se ela tivesse deixado esse valor em um investimento a juros compostos, ela teria $2.500.000, considerando uma rentabilidade de 8%, que é a média de rentabilidade nos últimos anos em relação ao mercado de ações. O problema é que nós não estamos fazendo isso com o nosso dinheiro. Apenas 46% das mulheres nos Estados Unidos investem no mercado de ações. E no Brasil, estes índices são ainda mais alarmantes. Segundo o relatório da B3, nos últimos 5 anos, mais de 1 milhão de mulheres começaram a investir na Bolsa de Valores. Então, houve sim uma maior propagação sobre o investimento. A forma de investir também mudou, porque antes você precisava ter realmente um valor muito maior, mais de $1.000, mais de R$5.000 para poder investir, mas hoje nós estamos em outra realidade e isso também contribui para mais conhecimento, mais informação sobre investimento e para que surjam mais investidoras. Você já ouviu falar de abismo salarial? Essa ideia de que ganhamos menos do que os homens. Um dos motivos pelo qual nós devemos investir mais é referente à existência de um abismo de riqueza. O último relatório anual socioeconômico das mulheres, que foi apresentado agora em 2024, revelou que as mulheres ganham cerca de 22% a menos que os homens, em média, e ocupa apenas 30% dos cargos de chefia e liderança nas empresas. Então, essa disparidade econômica, esse abismo salarial econômico, levaria cerca de 150 anos para se igualar se os avanços se manterem no mesmo ritmo. Aos 45 anos, as mulheres têm em média 46% do total da riqueza de um homem. Isso considerando as mulheres brancas. As mulheres negras têm cerca de 1% da riqueza de um homem da mesma idade. Você já ouviu falar do abismo salarial? É a ideia de que ganhamos menos do que os homens, mesmo fazendo o mesmo trabalho que eles. Isso é uma média. Esse assunto é algo mais profundo que diz respeito à equidade salarial, da diferença de poder econômico entre os homens e as mulheres. Então esse é um dos motivos que nós devemos estar mais preocupadas em investir, para diminuir esse abismo. Sendo que investir é uma das maneiras mais poderosas que nós podemos fazer isso. Então por isso,
um dos motivos de se investir. É por isso que nós devemos investir. O segundo motivo pelo qual nós devemos investir é o risco da longevidade. O que significa isso? Que as mulheres, elas vivem cada vez mais. O risco de longevidade significa que nós, como mulheres, tendemos a viver um pouco mais tempo. Cerca de 5 a 10 anos a mais do que os homens. Portanto, tecnicamente, nós precisamos um pouco mais de dinheiro para durar esse período de tempo. Ainda tem algumas mulheres que têm a mentalidade que o casamento pode a proteger da pobreza. Podemos ver que essas questões têm muitas camadas, né? Historicamente, a mulher nunca foi vista como uma mulher que pudesse investir. Normalmente era retratada em propagandas, em filmes, de forma mais infantilizada nessa questão ao lidar com dinheiro, sempre colocando a mulher com cartão de crédito, que era irresponsável a gastar, que gastava muito, que o marido tinha que controlar os gastos da mulher. Então a mulher sempre foi colocada nessa posição de não saber lidar com dinheiro, de ser fútil nas compras e outros estereótipos mais nesse sentido. Na maioria das vezes dessas representações, retratações sobre a riqueza, os homens, 70% das vezes, eram colocados como homens de negócios, bem-sucedidos, que sabiam investir, que sabiam lidar com o dinheiro. Então, historicamente, a mulher ela sempre foi colocada nessa posição de não saber lidar com o dinheiro e ela se manteve ali aceitando isso como se fosse uma verdade. Quando nós analisamos imagens de propaganda ou filmes antigos, sempre é nessa posição que a mulher ela acaba sendo colocada. Principalmente propaganda de banco, de financeira, de investimento, filmes sobre liderança, e o homem sempre numa posição mais elevada, como homem de negócios, bem-sucedido, que sabe investir. Existem vários filmes aí que contam a história dos homens na bolsa de valores e em algumas exceções aparecem as mulheres, mas na maioria das vezes sempre eles têm um destaque nesse sentido e culturalmente a mulher também acaba sendo assim colocada nessa posição. Mas como nós podemos ser investidoras melhores ou até mesmo começar a nossa jornada de investimento? O tempo ele é um fator determinante para os juros compostos. Então, quanto mais cedo você começar a investir, mais ação do juro composto, mais duplicação do seu investimento você vai ter. Então, o tempo ele é um fator determinante. Então, se você estiver começando a investir como mais jovem, você vai precisar investir menos e por mais tempo. Um dos motivos que as mulheres elas ficam sem investir é o medo. É o medo porque se usa muitas terminologias desconhecidas e isso faz com que se tenha medo de errar. Por exemplo, CDB, RDB, S&P 500, bolsas de valores, ações, debêntures. Então, todas essas sopas de letrinha faz com que fiquemos com medo de investir e acabamos que não investimos. Um outro fator também, além do medo do desconhecido, é o medo de perder dinheiro. É importante que nós sabemos qual é o tipo de ação que nós estamos envolvidos e o que nós podemos esperar daquilo. Então, estudar sobre a empresa, a ação que você vai investir, é muito importante para te dar a segurança necessária para você investir. Você tem que saber por que você está investindo naquela ação ou naquela empresa. Então, isso tem que ficar muito claro para você. Então, quando isso fica claro, fica mais fácil de você investir. Agora, se você não tem esse conhecimento, então realmente fica muito difícil de diminuir esse abismo socioeconômico entre homens e mulheres. Agora que nós já aprendemos o porquê nós devemos investir, o próximo passo é aprender sobre os benefícios. Uma vez que se supera esses obstáculos iniciais sobre desconhecer como funciona o mundo do investimento, desconhecer o que é bolsa de valores, desconhecer o que é uma carteira de investimento. Quando todos esses obstáculos são superados e você começa de fato a investir, historicamente as mulheres quando começam a investir, elas têm um ganho maior nos seus rendimentos do que os homens. Mas isso já demonstra o potencial que nós temos
para ser investidoras também. Mas o que nos torna melhores investidoras não é o gene, não é a genética e nem uma característica específica das mulheres, mas sim certas estratégias de investimento. Algumas estratégias que as mulheres tendem a adotar e que nós podemos também nos beneficiar ao saber disso. O primeiro passo é ter um plano. As mulheres tendem a ser investidoras com a visão mais holística. Ela tem em mente de forma mais clara qual é o objetivo daquele investimento. Elas não se deixam influenciar muito pelas notícias, pela variação do mercado, elas mantêm aquilo que foi planejado. E elas também costumam ser regulares nos seus aportes, ou seja, todo mês coloca aquela mesma quantia durante muito tempo. Uma outra característica é que elas não ficam checando toda hora o seu portfólio para saber quanto que elas têm de rendimento. Isso faz com que elas tenham menos influência da volatilidade, porque ela não acompanha os índices, então ela não tem aquele estresse, ela não tem aquela ansiedade, ela não sofre o descontrole emocional causado pela instabilidade e volatilidade da bolsa. Isso que ela não checa constantemente o seu portfólio com a mesma frequência que os homens, que eles fazem essa checagem cerca de 5 vezes por semana, ou seja, de segunda a sexta. As mulheres, elas checam por menos vezes. Por exemplo, um relatório da Fidelity mostra que as mulheres checam o seu portfólio cerca de 3 vezes por semana. Isso faz com que ela tenha mais controle, mais inteligência emocional, a ponto de não ser influenciada pela volatilidade da bolsa. Ao não verificar o seu portfólio frequentemente, você também diminui a quantidade de operações. Quase uma relação inversa entre a quantidade de vezes que você acessa o seu portfólio e o retorno financeiro que você tem no mercado de ações. Então, quanto mais você acessa, com quanto mais frequência você consulta ali o seu portfólio, a tendência é que você tenha menos rentabilidade, porque você vai fazer mais mudanças. Então, a mulher, quando investe, ela normalmente se apega a um plano. Eu quero ter X em determinado tempo e eu vou investir tanto. E ela foca só nisso, o valor do aporte e o valor que ela quer. Ela não fica tão concentrada na variação da bolsa e no valor do rendimento, e sim no valor, no montante investido, que é o plano que ela tem para fazer determinada coisa. Esse valor eu vou investir para uma viagem, vou investir para minha aposentadoria, vou investir para comprar uma casa. Então sempre é com o objetivo em um plano e não em ter mais rendimento. E um terceiro ponto que contribui para que as mulheres tenham um pouco mais de rentabilidade é o fato delas optarem por empresas éticas. Então, elas se preocupam mais com essa questão ética da empresa do que necessariamente com a rentabilidade que ela pode obter com aquilo. Então, isso faz com que ela tenha melhores investimentos do que um homem em geral, que na verdade ele se preocupa um pouco mais com quanto que ele vai ganhar e menos com essa questão da ética da empresa que ela está investindo. E a tendência do mercado vem mostrando que as empresas mais éticas é as que dão mais rentabilidade. E levando essa consideração de empresas éticas, quando eu falo isso, são empresas que estão alinhadas, né, com a sua cultura, com seus valores, então faz com que ela tenha um motivo a mais para investir naquela empresa, porque ela admira aquela empresa, porque ela gosta do produto daquela empresa, então ela tem alguma ligação ética, cultural com aquela empresa que faz com que ela decida investir naquela empresa. Então, quando ela toma essa decisão baseada nisso, dificilmente ela vai estar errando também, porque essas empresas consideradas éticas são normalmente empresas mais robustas, empresas mais perenes, com mais estabilidade. Esse é o nosso primeiro episódio. Eu gostaria de concluir incentivando vocês mulheres a investir. Se vocês gostam desse assunto, se você já investe, comenta aqui no vídeo. Se você está iniciando como investidora ou se você conhece outras pessoas que têm interesse sobre esse assunto, compartilhe esse vídeo, tanto lá no Spotify como aqui no YouTube. E se vocês gostam de temas como esse,
Coloca aqui também nos comentários quais são os temas que vocês querem ver nos próximos episódios. Obrigada e volte sempre. Obrigada, um grande beijo e volte sempre.